Gravar. A paz do Senhor, estamos aqui nesta caravana missionária e estamos aqui representando a Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, apesar de ser aqui um trabalho de missões interdenominacional. Nós estamos aqui representando o nosso departamento de evangelismo, conduzindo a Cristo. É um grande prazer estarmos aqui com a missionária Mônica, o missionário Eliel, os pioneiros aqui, eles vão estar comentando sobre esse trabalho. Estamos aqui na aldeia Piraquá. Eu vou deixar eles comentarem melhor sobre esse trabalho lindo que a gente tem conhecido de perto, que em nome de Jesus nós vamos envolver a nossa igreja e os nossos irmãos também. A paz do Senhor para os irmãos. Yandejara Tanderovassá, que Deus vos abençoe. Estamos felizes de poder estar falando um pouquinho do trabalho aqui que o Senhor tem nos posto nesta obra. Já em torno de 10 anos estamos atuando nesta região e a aldeia Piraquá o Senhor tem nos dado de uma forma especial, porque foram os índios que foram na nossa casa pedir para a gente estar com eles aqui, porque eles estavam abandonados, sem assistência de nenhuma igreja. E o Senhor nos usou, pela sua misericórdia, para que nós pudéssemos estar aqui plantando igreja e estar discipulando alguns índios e preparando obreiros, como nós já temos hoje, presbíteros, diáconos, missionários, que estão fazendo seminário até fora, para que eles possam estar mais capacitados nesta obra. É uma região carente, uma região difícil, onde ainda há muita pagelância, ainda há feiticeiros e que não gostam da igreja. Inclusive eles tentaram até impedir a minha estadia aqui. Várias vezes quando eu estive aqui com a missionária Alba e outras companheiras, quando nós começamos o trabalho, eles nos assustavam no mato, dizendo que nós iríamos morrer, que não ia demorar, que essa obra aqui ia acabar, que a igreja ia fechar, sendo que o Senhor nos deu graça para que nós pudéssemos ousar e fomos vitoriosos para a glória de Deus. E também, eles hoje estão morando em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mas já moraram aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o projeto de vocês de estarem retornando aqui a morar no campo missionário. Amém. Hoje nós estamos por um tempo parando no Rio. Precisamos cuidar um pouquinho da bebê, que está novinha ainda, com menos de 1 ano, e também para o meu esposo completar uma formação, uma qualificação. Mas no ano de 2013 nós estaremos voltando para dar continuidade àquilo que nós iniciamos e pretendemos assim preparar mais obreiros nativos, porque já vimos que são eles que conduzirão a palavra com mais eficácia. E queremos agradecer o carinho da igreja, do pastor Milton, da pastora Yara, não é isso? Diaconisa Yara, que o Senhor possa estar usando os irmãos com muito poder nesta mobilização. Ficamos felizes porque tem enviado o nosso irmão Vancler, diácono, da Casa de Deus, e o diácono Valdeli, para estar ajudando e apoiando, não é isso? E a nossa amada irmã Cristina, que estão sendo aqui um sustentáculo para nós nessa caravana, que o Senhor possa estar despertando outros para estar conhecendo esta obra. É importante os irmãos estarem vindo e, após estarem conosco aqui, terão facilidade ainda mais de fazer algo por este lugar. Aqui a carência ainda é grande, ainda tem muitos índios para serem libertos da cachaça, bebem de contínuo, fumam maconha de contínuo, ficam caídos pela selva, fazem arruaça pelas casas, puxam faca, ainda recente agora mataram um índio aqui dentro, tudo porque estavam embriagados. Nós temos muito trabalho por aqui e precisamos do apoio da igreja. A viagem é longa, são cerca de aproximadamente 29 horas e eu gostaria que ela comentasse, missionária Mônica, como você, quantas vezes por ano você vem aqui, como que você angaria todas essas cestas básicas, essas roupas, como é que é o seu trabalho lá no Rio de Janeiro para trazer o sustento aqui para esses irmãos aqui da aldeia Piraquá. Nós costumamos visitar muitas igrejas, para buscar assistência, até porque a gente depende das igrejas no Rio para estar doando alimento, doando agasalho, calçados, chinelos e tudo que os nossos irmãos indígenas precisam, porque aqui é carente realmente
não tem um apoio direto do governo nem da FUNAI. A FUNAI falha bastante, nós não temos como evitar de falar que há assim, um bloqueio muito grande nessa região. Então, os índios ficam contando justamente com os missionários. Xavier, Xavier, Xavier que na rece, Xavier que na Cristo Xavier que na rece, Xavier que na Cristo Xavier que na rece. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, Xavier que na Cristo. Acabamos de chegar aqui na aldeia Piraquara, fomos bem recebidos, estamos registrando este momento para podermos depois completarmos aquilo que nós viemos fazer aqui, nosso documentário a respeito de missões em tribos indígenas. Irmãos, agora acabamos de almoçar, são no horário local 1h, 13 horas e 8 minutos. A igreja está se reunindo, serão feitos grupos e sairemos evangelizando, acompanhando cada grupo com seu líder e com o intérprete acompanhando, porque a língua aqui Tupi-Guarani, e precisamos de um intérprete para estar nos acompanhando. E cada grupo vai sair com um intérprete e um líder. Os líderes são pastores, presbíteros, alguns índios que já são convertidos, estarão nos orientando, nos direcionando. Conduzindo a Cristo. E estamos aqui representando a nossa igreja, nosso departamento, conduzindo a Cristo, para a glória de Deus. E certamente obteremos vitória. Vamos chegar aqui na aldeia Pissiri, no Paraguai. Estamos aqui na nossa igreja evangélica, a qual tem o nosso presbítero Aparício, que é o representante dessa igreja, e o Senhor tem levantado ele também como cacique desta aldeia, e tem sido uma bênção esta aldeia aqui no Pissiri. É uma das aldeias mais abençoadas da região do Paraguai, onde os governantes se alegram pelos índios que não dão trabalho, e o Senhor tem abençoado, porque antes nós tínhamos escola dentro da igreja e logo eles providenciaram um colégio aqui para eles, e favorecendo bastante os próprios indígenas que dão aula aqui nessa escola. Então o Senhor tem mudado a história do Pissiri. Anteriormente eles estavam muito tristes, abandonados, mas através da missão que chegou aqui, estamos tentando ajudá-los, e o Senhor tem nos usado de forma especial para abençoar os nossos irmãos indígenas. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é um grande privilégio, uma alegria conhecer este casal que com tão pouco tempo nós já aprendemos a amá-los de coração, o trabalho que eles têm feito aqui. E vamos saber um pouquinho desse trabalho missionário aqui com a irmã missionária Mônica, missionário Eliel. Eu gostaria de perguntar, sem perca de tempo, missionária Mônica, como que você conheceu esse trabalho, como você veio a se identificar com esse povo, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, a paz do Senhor para os irmãos, nós conhecemos o povo daqui da aldeia Pissiri, foi lá em Antônio João, no município que nós estamos morando, né? Ali no Brasil. Estávamos trabalhando com a aldeia campestre, Piraquá e Marangatu. E um irmão daqui, indígena, foi na cidade e soube do nosso trabalho lá com os índios do Brasil e perguntou: missionária, será que Jesus só ama índio brasileiro e não ama índio paraguaio? Aí eu falei para ele: não, o Senhor ama todos sem acepção. Então por que lá no Pissiri não vai missionário, não vai pastor? Estamos sem igreja, já teve missionário que passou por lá e abandonou, e agora estamos há mais de 3 anos sem nenhum culto. Aí eu falei: nós vamos lá. Só que nós não tínhamos nem carro, nem moto, e dependíamos da assistência de frete, de caminhão, para vir para cá.
Então o Senhor preparou que nós conseguimos um irmão da cidade, amigo nosso, que nos trouxe de picape para que conhecer o trabalho. E isso foi no ano de 2004. E a partir dessa data, que a gente veio conhecer aqui, que estava abandonado, sem assistência de nenhuma igreja, há mais de 3 anos, como eles falaram, nós resolvemos evangelizar a área e viemos dormir aqui, passamos aqui uns 2 ou 3 dias, 3 dias, a primeira vez que viemos, e evangelizando, orando de casa em casa, e o Senhor começou a trabalhar de uma forma tão especial que usou eles para levantar essa igreja, eles mesmos construíram essa igreja, e a partir daí o Senhor foi despertando o nosso obreiro que estava tão abatido para assistir o seminário que nós dávamos lá na base Antônio João, todas as vezes, todos os sábados. E ele sentiu o desejo de ir levando mais uns 10 com ele. Então eles iam a pé, levavam 10 horas a pé na estrada, porque eles não tinham bicicleta, não tinham moto, não tinham nada, e passavam comigo lá 3, 4 dias, chegavam para assistir o seminário de sábado e ainda ficavam por lá conosco, embaixo da árvore, porque nós não tínhamos ali um local apropriado, e dávamos ensinamento teológico para eles. E a partir daí, então, que eles se estruturaram melhor espiritualmente para poder dar sequência na obra aqui, porque encontramos a maioria tudo desviado do caminho do Senhor. E como é aquela mesma situação de abandono, de uma porção de pessoas doentes, cheias de feridas pelo corpo, mordidos de cobra cascavel, a gente tendo que mandar carro volta e meia para buscar um e outro que era mordido. Uma perguntinha. No início do seu trabalho, qual foi as piores dificuldades que você teve no início, logo no princípio? O meio de locomoção. Nós não tínhamos um transporte apropriado. Muito a pé. A gente andava a pé, e inclusive o trabalho que nós fizemos lá no Campestre, que era mais próximo, a gente andava 8 quilômetros a pé, dava em torno de quase 3 horas que nós fazíamos subindo e descendo serra. E a dificuldade, agora nós temos asfalto ali, mas naquele tempo não tinha asfalto, era areia, rocha, lama, e era difícil. E você sempre teve apoio das igrejas? Não. Nós começamos esse trabalho só com promessa. Muitas igrejas prometiam ajudar, mas não cumpriram essa promessa. Então, o início foi bem lento, dificultoso, porque nós contávamos com a nosso próprio recurso. E você já está há quanto tempo nessa obra? Estamos já em torno de 12 anos, vai fazer agora. Nós estamos com esse trabalho, e agora nós temos uma igreja, minha igreja é a Assembleia de Deus de Copacabana de Caxias, temos um pastor, meu pastor é o pastor Joeni de Almeida e Silva, e contamos com o apoio da nossa igreja. Já estou há 3 anos nessa igreja, e eles estão nos ajudando, porque aqui o custo é alto para tudo. Para assistir obreiro da aldeia aqui no Paraguai e obreiro das aldeias no Brasil, fica bem puxado, porque todos eles precisam de um sustento para não ficar dependendo de trabalhar no canavial, de trabalhar na lavoura, para o fazendeiro. Então, tudo exige um recurso. Sabemos que aqui tem uma missionária que fica aqui no local, e você fica, né, fazendo essas viagens do Rio de Janeiro para cá, e há uma promessa de você vir morar definitivamente em 2013. De retornar, né? De retornar. Você já morou aqui, né? Já moramos na em base. torno de 2 anos para começar. Certo. Depois voltamos para o Rio, passamos mais 1 ano de volta. Voltamos para o Rio, ficamos mais 8 meses. A gente, nesse período de 12 anos, nós já fomos e voltamos várias vezes. E o ano de 2010 foi marcante, porque até então eu era viúva, eu não tinha esposo, estava 14 anos viúva, e eu vinha com meu filho. E quando foi em 2009, Deus me deu um casamento, meu esposo, né? Está aqui, o missionário Eliel. E aí no ano de 2010 nós passamos o ano todo. A Elisa está aqui fazendo a festa, irmãos, mordendo papai. Nós passamos o ano todo, em 2010, eu já passei com meu esposo na missão. Gostaria que você me contasse rapidamente como é que foi o detalhe do seu filho. Do primogênito, como é que era essa coisa de você deixar ele na creche e vir para cá, como é que era? Ele na época, ele tinha 5 anos quando nós viemos para cá, e eu deixava ele na creche e saía, e não vinha diretamente para cá. Para vir para cá, para essa aldeia do Pissiri, nós dependemos realmente de um
de um carro, um caminhão, uma picape. Mas nós íamos para a aldeia do Campestre, do Marangatu, a pé. Aí nós saímos na parte da manhã, deixávamos o menino na creche por volta de 7 horas e colocávamos o pé na estrada. Levávamos quase 3 horas de caminhada para chegar na aldeia. Passávamos o dia lá com os índios, evangelizando de casa em casa, e depois retornávamos para pegar ele às 5 horas na creche. Então, esse vai e vem a pé trouxe para a gente assim, muita dificuldade para o andamento do trabalho. Ficou mais lento, mais dificultoso, mas mesmo assim nós não desistimos. Levamos em torno de 1 ano e meio nessa batalha. Depois o Senhor abriu a porta para a gente de um carro, um Corcel 2, nós compramos um Corcel 2, só que nós não tínhamos apoio das igrejas para poder manter o carro. Então eu fiquei com esse carro só em torno de 8 meses. E logo, logo a gente teve que desfazer e continuamos a pé. Porque muitos irmãos, eles lembram da gente só quando eles querem levantar recurso para as suas igrejas. Então eles falam, eu estou com um missionário lá no campo e tal, vamos ofertar. Mas sendo que essa oferta não chega para o missionário muitas das vezes. Eu passei isso muitos anos. Os irmãos dizendo que vão ofertar, que vão dar, que vão colaborar, e não chegava para mim a oferta. Então, dificultou na compra de um veículo, dificultou em a gente ter um recurso diretamente melhor para os índios, porque eles aqui dependem de assistência de alimento. Todas as aldeias que nós trabalhamos passam dificuldade na parte de alimentação. Essa aqui tem facilidade um pouquinho no plantio, mas não tem maquinário. Se eles plantam na porta de casa, na enxada, não há condições de plantar 1 hectare, 2 hectares, não tem condições, porque depende de um maquinário, e eles não têm maquinário, então desanimam de plantar. Então, missionária Mônica, mais uma pergunta. Além das dificuldades que você supera, cerca de 30 horas de viagem para chegar até aqui aproximadamente, além gostaria que você comentasse um pouco do que você traz a nível de assistência social, né? Traz muitos alimentos, pasta de dente, chinelo. Além desse apoio, gostaria que você comentasse um pouquinho, até a nível de quantidade, o que você tem feito nessas viagens, e um pouco do lado do preparo espiritual, que sabemos que você tem enviado obreiros, né, para um preparo e tem levantado pastores aqui do local. Sim. O Senhor tem nos despertado para que nós venhamos preparar obreiros autóctones, que não adianta só nós missionários estarmos aqui sendo a base deles e eles não estarem preparados para dar sequência nessa obra. Então os próprios nativos que nós temos, que preparamos no quintal de casa, na base ali embaixo da árvore, esses que nós estamos enviando para os institutos bíblicos, e hoje nós contamos com o pastor Lázaro, inclusive o pastor Lázaro Palácio, ele que foi até minha casa pedir para vir aqui ao Pissiri, porque até então ele é um paraguaio, um indígena paraguaio, morava aqui, e não tinha mais assistência de igreja nenhuma. Então ele não era pastor, ele era um irmão que tinha aceitado Jesus na selva, no meio do mato, ouviu Deus chamar o nome dele, e a partir daí ele foi buscar uma igreja na cidade. Então o que acontece? Esse obreiro foi o que ganhou para Jesus o nosso obreiro Gervásio. O obreiro Gervásio foi para o Marangatu levantar a igreja, e deixou o nosso obreiro Aparício na sequência desta obra, que hoje é o cacique desta aldeia. Agora, esse obreiro que começou o primeiro trabalho é o que nós enviamos para o Instituto Bíblico em Chapada dos Guimarães para fazer 3 anos de teologia. Enviamos também um da aldeia Piraquá, de nome Urbano, que já teve na Jocum também, que nós mandamos ele para preparo. E agora estamos com o 3º jovem, que é o Marciano. Então estamos 3 obreiros que estão lá se preparando, porque a nossa intenção é que eles deem sequência nesta obra, que possa expandir. Dentro do Paraguai está abandonado em várias aldeias o trabalho missionário, porque não tem obreiro. Então nós temos essa expectativa de estar enviando eles preparados. E quanto a essa ação social, o que você tem feito a nível de trazer para este local aqui, a nível da ação social, de recursos? Olha, nós temos buscado assistência nas igrejas. A gente depende não só de 1, 2, 3 igrejas, dependemos de inúmeras igrejas para levantar mantimento. Eles precisam de tudo: arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, eles precisam de tudo. Para levantar agasalhos, roupas. Aqui o frio é abaixo de 0, já passei frio aqui em torno de 3, 4 graus negativo, porque o inverno é rigoroso. E temos
verdadeiramente necessidades de calçados, chinelos, de sementes para eles plantarem. Eles pedem muito semente para que possam estar fazendo a lavoura deles, comunitária. E a gente pede ajuda de cadernos, lápis, material didático, que eles aqui tem essa escola, mas não é o governo que manda assistência para eles, somos nós que mobilizamos nas igrejas pedindo essa assistência dos irmãos. Eu ouvi dizer no ônibus que teve uma viagem que vocês foram até impedidos na balança, que foram mais de 2 toneladas, não é isso? Excedeu o peso, tivemos que pagar R$700 de multa. E por quê? Porque trouxemos em excesso, porque a nossa vontade é de supri-los. E são mais de 2.000 índios nas 4 aldeias. Então, para suprir esse povo todo, precisa de muita coisa e acaba dificultando nós não termos um meio de transporte que ajude de estar trazendo para cá essa assistência. Então, depende de fazer o quê? Caravanas, de estar mobilizando irmãos que possam estar nos ajudando, vindo nas caravanas e ao mesmo tempo mobilizando as suas igrejas para levantar os donativos. Eu gostaria agora, Mônica, que você mandasse um abraço para o pastor Milton Azevedo, a Assembleia do Ministério Boas Novas, a irmã Yara. Com certeza eles vão assistir esse vídeo e também a nossa igreja amada lá. Eu quero agradecer o carinho do pastor Milton Azevedo, da irmã Yara e toda a igreja, que eu tenho certeza que está orando por esta obra, a partir do momento que nossos amados diáconos, irmão Vanclé e o irmão que está nos filmando aqui, irmão Valdelir, resolveram vir, estar conhecendo esta obra. Eu sei que a igreja está orando e agora mais do que nunca precisamos que os irmãos orem para que o Senhor possa abrir portas. Nós temos um grande desafio pela frente, pastor Milton, que é a compra do nosso Centro de Formação Indígena Evangélico, ali em Antônio João, onde daremos maior suporte para os nossos irmãos indígenas, e eu creio que Deus irá usá-los também para estarem conosco nessa empreitada, que é uma grande tarefa, mas aquele que nos chamou, aquele que nos conclamou, ele é fiel e poderoso para estar também despertando a cada um dos irmãos da região dos lagos e aonde os irmãos têm posto o coração para fazer a obra de Deus. Então que o Senhor continue abençoando este ministério. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e numa oportunidade almejamos estar com os irmãos em nome de Jesus. Pastor Léo, queria que você apresentasse nosso irmão aqui, dirigente, falasse um pouco aqui do nosso irmão. Esse aqui é o nosso capitão da aldeia do Pisciri, que hoje é o nosso evangelista do Reino de Deus. E antigamente ele era um dos alunos do seminário da Missionária Mônica, foi formado, capacitado, e hoje ele não é só o evangelista, o capitão da aldeia, mas também é um servo cheio de amor, cheio de carinho. Levita, é músico por aquilo que um dia Cristo colocou no coração dele. Amém? Então, obrigado por essa atenção. Deus abençoe. Deixa eu dar uma saudação em Guarani. Sim, dê uma saudação para a nossa igreja. Um abraço para o nosso pastor na sua língua. Na minha língua. Então, a Jara Pueguapué é missionária, a Jara Rembiguai, né? Então, estou colocando uma puacá no coração a cada um missionário, porque a Jara é uma embareté, é tipo puacá a cada dia, porque lá Jesus ela tapecou para andar o pipegueira a palavra e que a tua mancha oicola perra. Agora traduz. Hoje também temos uma 12 pessoas. Agradecemos também a todos aqui, toda a vinda aqui do Caravana, pastor, Eliel Barão de Guerra, aqui também missionária Mônica, e aqui outros irmãos, pastor, eu não sei como é o nome dele, Valdelir. Então, é todo responsável das
trabalho. Então, através pela a palavra de Deus, aí de Jesus Cristo, com certeza vai dar vários temas ainda, né? Aí força para nós, porque Jesus é fiel, eu também quero ser fiel para sempre. Então, Deus te acompanha todo, até onde que você está, na sua igreja, ora sempre conosco, para sempre. Em nome de Jesus, sou esse irmão. Amém. Eu gostaria de agradecer a todo o ministério, que possamos lá, em nome do nosso trabalho, da Assembleia de Deus, do Ministério Boas Novas e o nosso departamento, projeto Conduzindo a Cristo, eu conclamo a igreja a participar, não somente orando, mas participar também vindo, cooperando nas caravanas, e você esteja aqui junto conosco evangelizando e cooperando também com esta obra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.